Algo impossível acabou de acontecer, e eu não estou exagerando. Há 9 dias atrás, um objeto de outro sistema estelar passou raspando por Marte. A NASA mobilizou todas as suas sondas em modo de emergência. A Agência Espacial Europeia fez o mesmo, e ninguém, absolutamente ninguém, está falando sobre isso nos noticiários principais. Mas o pior, esse objeto está mudando, sua cor está evoluindo, sua superfície parece estar acordando. E Avi Loeb, o astrônomo de Harvard, que chocou o mundo falando sobre tecnologia alienígena, acabou de publicar um artigo com uma palavra no título que faz qualquer cientista tremer: anomalias. Fica comigo até o final desse vídeo, porque o que eu vou te mostrar vai fazer você questionar tudo o que você achava que sabia sobre o que está acontecendo no nosso sistema solar agora mesmo. E vou te contar sobre os medos que ninguém está tendo coragem de falar em público. Antes de continuar, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa história vai explodir nas próximas semanas e você vai querer estar aqui quando isso acontecer. Julho de 2025. Chile. Um telescópio detecta algo que não deveria existir. Não é um asteroide, não é um cometa comum, é algo que viajou através do vazio interestelar, anos-luz de distância, de outro sistema solar, e entrou na nossa vizinhança cósmica. Esse é o 3I Atlas, e ele é apenas o terceiro objeto interestelar confirmado na história da humanidade. Você entendeu? Terceiro. Em toda a história da observação astronômica moderna, só 3 objetos assim foram detectados. O primeiro foi o Oumuamua, em 2017. Lembra dele? Aquele objeto estranho em forma de charuto que acelerou de forma inexplicável ao sair do sistema solar. Avi Loeb sugeriu que poderia ser tecnologia extraterrestre e foi massacrado pela comunidade científica. O segundo foi o Borisov, em 2019. Esse sim comportou-se como um cometa normal. Mas o 3I Atlas, cara, esse aqui é diferente. Agora presta atenção porque aqui a história fica absurda. 3 de outubro, há literalmente 9 dias, o 3I Atlas passou a 29 milhões de quilômetros de Marte. Parece longe? No espaço, isso é como raspar. É a coisa mais próxima que esse visitante interestelar vai chegar de qualquer planeta do nosso sistema. E quando isso aconteceu, a NASA e a ESA entraram em modo pânico. Sabe quantas naves eles apontaram para esse objeto? Todas. Mars Reconnaissance Orbiter, Mars Express, ExoMars Trace Gas Orbiter. Todas viraram suas câmeras e instrumentos para o 3I Atlas. Por quê? Porque essa é a única chance da humanidade de estudar um objeto interestelar de perto. Isso nunca vai acontecer de novo com esse objeto. E os dados estão sendo analisados agora, nesse exato momento enquanto você assiste esse vídeo. Mas aqui está o que ninguém está te contando nos noticiários. Em agosto, um estudo revelou algo perturbador. O 3I Atlas está ficando mais vermelho. Não é uma ilusão de ótica, não é um erro de medição. A coma dele, aquela nuvem de gás ao redor, está literalmente mudando de cor conforme se aproxima do Sol. A composição química está evoluindo. É como se ele estivesse reagindo ao calor solar de uma forma que não esperávamos. E tem mais. Muito mais. Nesse exato momento, agora, o 3I Atlas desapareceu. Ele está escondido atrás do Sol, invisível, e só vai reaparecer em dezembro. E adivinha qual é o período que ele está escondido? Exatamente quando ele atinge sua atividade máxima, quando seria o momento perfeito para estudá-lo. É como se o universo estivesse nos provocando, ou algo estivesse deliberadamente se escondendo no momento certo. Mas espera, porque agora vem a parte que vai fazer você questionar tudo. Daqui a 18 dias, 30 de outubro, o 3I Atlas vai atingir seu periélio, o ponto mais próximo do Sol, 210 milhões de quilômetros, logo dentro da órbita de Marte. E depois disso, ele vai embora.
para sempre. Vai acelerar de volta para o espaço interestelar e nunca mais vai voltar. É literalmente nossa única chance. Agora, vamos falar sobre o elefante na sala. A coisa que os cientistas estão debatendo em privado, mas têm medo de falar em público. Avi Loeb, ex-presidente do Departamento de Astronomia de Harvard. Um dos astrônomos mais respeitados e mais controversos do mundo. Ele publicou um artigo há uma semana. O título: A Recap of the Anomalies of 3E Atlas. Anomalias, não características interessantes, não fenômenos incomuns. Anomalias. E no artigo, ele faz uma pergunta que parece inocente, mas é aterrorizante. Deveríamos ficar mais felizes se o 3E Atlas for apenas um cometa? Pensa nisso. Por que alguém faria essa pergunta? Por que um cientista de Harvard estaria sugerindo que talvez devêssemos torcer para que seja apenas um cometa? Porque Loeb calculou algo insano. Em setembro, ele publicou que uma mudança de velocidade de apenas 10 a 15 quilômetros por segundo teria feito o 3I Atlas colidir com Marte. Uma mudança minúscula em termos cósmicos. Ele não está dizendo que isso aconteceu, mas ele está fazendo os cálculos. Por quê? Porque se algo pudesse mudar sua própria trajetória, isso não seria natural, isso seria intencional. E aqui é onde as coisas ficam realmente assustadoras. Vamos falar sobre os medos que estão circulando, os medos que algumas pessoas têm coragem de mencionar apenas em sussurros. E se, apenas se, o 3I Atlas não for um cometa? E se for uma sonda, uma nave, algo enviado deliberadamente para nosso sistema solar? Pensa comigo. Se uma civilização alienígena avançada quisesse nos estudar, como ela faria? Ela não ia simplesmente aparecer de repente. Não. Ela mandaria primeiro uma sonda, algo para observar, para coletar dados, para entender a humanidade antes de qualquer contato. E aqui está a parte que me deixa sem dormir. Nós, humanos, estamos completamente vulneráveis. Pensa na nossa sociedade moderna. Tudo está conectado, tudo está digitalizado, tudo deixa rastro. Hackers humanos, pessoas comuns com computadores, já conseguem invadir contas bancárias, roubar identidades, acessar câmeras pessoais, ver conversas privadas. Eles conseguem derrubar sistemas de energia, invadir hospitais, paralisar cidades inteiras. Agora imagina uma inteligência artificial de outra galáxia, uma tecnologia milhões de anos mais avançada que a nossa. Se ela quisesse, poderia mapear cada ser humano no planeta, cada celular, cada computador, cada dado pessoal, cada senha, cada segredo, tudo. Nós deixamos nossa vida inteira exposta na internet. Fotos, vídeos, localização em tempo real, padrões de comportamento, relacionamentos, medos, desejos, está tudo lá, acessível. Uma inteligência extraterrestre avançada não precisaria nem nos invadir militarmente. Ela já teria todo o controle antes mesmo de chegarmos a perceber. E aqui vem algo que vai fazer você se arrepiar. Nas últimas semanas, várias comunidades religiosas começaram a fazer uma conexão perturbadora. Alguns grupos cristãos fundamentalistas estão dizendo que o 3I Atlas pode ser um sinal, um presságio. Eles estão falando sobre as profecias do fim dos tempos, sobre sinais nos céus, sobre a vinda do anticristo que, segundo algumas interpretações, poderia se manifestar através de um grande engano vindo dos céus. Agora, eu não estou aqui para dizer se isso é verdade ou não, mas é inegável que existe um medo crescente, um medo ancestral que está sendo despertado. Pensa nisso. E se o que chamamos de fim do mundo não for um evento apocalíptico tradicional, mas sim o momento em que a humanidade descobre que não está sozinha, que nunca esteve? A estrutura da nossa sociedade é baseada em religiões, governos, economias, tudo centrado na ideia de que somos a espécie dominante, a criação especial, o ápice da evolução. E se descobrirmos que somos apenas formigas,
observadas por algo imensamente superior, o pânico seria instantâneo. Religiões entrariam em colapso, governos perderiam controle, mercados financeiros desmoronariam, porque toda a nossa estrutura social é baseada na premissa de que estamos no topo da cadeia. E aqui está o mais assustador de tudo. Alguns teóricos estão dizendo que talvez essa já seja a intenção. Não destruição física, mas destruição psicológica, colapso social. Pensa em quantas vezes na história humana uma civilização avançada chegou e estudou uma civilização menos desenvolvida. O resultado sempre foi devastador para a civilização menos avançada. Os astecas tinham uma sociedade complexa e avançada, até que os espanhóis chegaram. Os nativos americanos tinham culturas milenares, até que os colonizadores europeus chegaram. A história nos ensina uma coisa brutal. Quando há contato entre civilizações com níveis tecnológicos muito diferentes, a menos avançada sempre sai perdendo. Sempre. E agora, me diga, o que seria da humanidade se descobrirmos que somos a civilização menos avançada nesse contato? Nós que achamos que somos tão evoluídos com nossos smartphones e inteligência artificial, seríamos como tribos isoladas, vendo um helicóptero pela primeira vez. E o 3i Atlas poderia ser exatamente isso. O helicóptero, a primeira manifestação física de algo que está nos observando há muito mais tempo do que imaginamos. Alguns ufólogos já estão fazendo conexões. Eles dizem que o aumento de avistamentos de OVNIs nos últimos anos, inclusive aqueles confirmados pela própria Marinha Americana, podem estar relacionados, que talvez estejam mapeando nossa infraestrutura militar, testando nossas defesas, estudando nossas reações. E o 3i Atlas poderia ser a fase final dessa observação, a aproximação, o reconhecimento direto. Agora, antes que você pense que eu estou sendo sensacionalista, deixa eu te falar o que os cientistas céticos dizem. A maioria acredita que é só um cometa. As mudanças de cor, sublimação normal de gelo, a coma, reação química esperada. Tudo se explica dentro da física conhecida. Mas então, me explica uma coisa. Se é só um cometa normal, por que toda essa urgência? Por que mobilizar todas as naves espaciais disponíveis? Por que a ViloWeb, que arriscou sua reputação com Oumuamua, está dobrando a aposta nesse objeto? Deixa eu te dar a timeline do que vai acontecer hoje, 12 de outubro, invisível atrás do Sol. Exatamente quando está mais ativo. 30 de outubro, periélio, ponto mais próximo do Sol e máxima atividade. Alguns acham essa coincidência perturbadora. Novembro inteiro, ainda invisível. Não sabemos o que está acontecendo. Dezembro, reaparece, mas já estará indo embora. Será tarde demais? 2026, deixa nosso sistema solar para sempre. As imagens das sondas de Marte estão sendo processadas agora. Os dados espectrográficos sendo analisados. E em dezembro, quando ele reaparecer, será nossa última chance de fazer observações terrestres antes que desapareça nas profundezas do cosmos. Então deixa eu te perguntar algo. O que é o 3i Atlas? Um cometa de gelo e rocha de outro sistema estelar? Provavelmente, mas... E se não for? Pensa comigo. Em 4,5 bilhões de anos de história do sistema solar, detectamos apenas 3 objetos interestelares. 3. E estamos testemunhando o terceiro agora, em tempo real, enquanto ele literalmente passa por aqui e se despede para sempre. Isso não é ficção científica, não é teoria da conspiração, é 2025 e há algo de outro sistema estelar cruzando nosso quintal cósmico neste exato momento.
um objeto que está mudando de cor, que está escondido do nosso olhar justo no momento de maior atividade, que tem um dos maiores astrônomos do mundo falando em anomalias e que deixou grupos religiosos, cientistas e teóricos da conspiração todos olhando para o céu com a mesma pergunta. Estamos preparados para a resposta? A verdade é que não. Não estamos preparados. Nossa sociedade, nossa psicologia coletiva, nossas estruturas de poder, nada disso foi construído para lidar com a possibilidade real de que não estamos sozinhos. E talvez, só talvez, o 3i Atlas seja o teste. A primeira pergunta de uma conversa que está prestes a começar. Ou talvez seja realmente só um cometa, um pedaço de gelo antigo viajando pelo cosmos, indiferente à ansiedade que causa aqui embaixo. Mas enquanto ele está escondido atrás do Sol, enquanto suas atividades estão no pico e não podemos ver, enquanto os dados das sondas de Marte estão sendo analisados em segredo, a pergunta permanece. E em dezembro, quando ele reaparecer, talvez tenhamos algumas respostas. Ou talvez tenhamos ainda mais perguntas. Então me diz nos comentários, você acha que é só um cometa? Ou será que estamos ignorando algo muito maior? Você está com medo do que pode ser revelado nas próximas semanas? E olha, se você quer acompanhar essa história comigo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque em dezembro, quando o 3i Atlas reaparecer, eu vou trazer todas as atualizações. Todos os dados das sondas de Marte. E se descobrirem algo que mude tudo, você vai ser o primeiro a saber. Porque uma coisa é certa, nas próximas semanas, essa história vai explodir. E você vai querer dizer que estava aqui desde o começo. Que você viu os sinais antes que fosse tarde demais. E aí, chegamos ao final. Mas a conversa está só começando. Olha, eu preciso saber o que você está pensando sobre tudo isso. Sério mesmo. Vai lá nos comentários agora e me diz. Você acha que o 3i Atlas é apenas um cometa? Ou existe algo muito maior acontecendo que estamos sendo preparados para descobrir? Você está com medo? Está curioso? Está cético? Cada opinião importa, cada teoria importa, porque nós, como comunidade, estamos acompanhando isso em tempo real. E quando dezembro chegar e o 3i Atlas reaparecer, nós vamos olhar para trás e ver quem estava certo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa aquele sininho, porque eu vou trazer todas as atualizações sobre o 3i Atlas. Todos os dados que forem liberados pelas sondas de Marte, toda nova descoberta. E se algo realmente extraordinário for revelado, você vai querer estar aqui. Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que precisa saber sobre isso. Aquele amigo que adora mistérios. Aquele familiar que está sempre falando sobre o que está acontecendo no mundo. Porque essa pode ser a história mais importante de 2025. E você estava aqui, desde o começo. Um abraço e até o próximo Fatos Internos.